O seu Jornal da Manhã está de volta e agora para todo o estado. Vai ser enterrado às 10 da manhã em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador, o corpo de Felipe Santos do Sacramento. O adolescente de 17 anos morreu ontem, depois de passar por vários hospitais da capital. Foi uma peregrinação, Ricardo, em busca de médico. Por 3 vezes, o jovem foi atendido e liberado. Quando a família buscou ajuda pela 4ª vez, já era tarde. Na casa de Felipe, de 17 anos, parentes e amigos ainda não acreditam na morte tão rápida do jovem. Você vê menino cheio de saúde, aí vê ele caído na cama assim, cheio de sangue, assim, é difícil. É muito difícil, muito difícil. Não dá para acreditar, eu não acreditei ainda, não acredito. Quando eu vejo foto dele assim na minha mente, eu não consigo acreditar que ele morreu. Felipe Santos do Sacramento morreu com suspeita de dengue hemorrágica. Na terça-feira, ele começou uma peregrinação em unidades de saúde de Salvador. Com dor de cabeça e vomitando muito, foi ao hospital do subúrbio, onde passou por uma avaliação clínica. De lá, foi mandado para a unidade de emergência Dr. César Vaz de Carvalho, no bairro de Valéria. Segundo a família, Felipe ficou no soro e foi liberado sem passar por exames. Na quarta-feira, já com dores mais fortes na cabeça e muita febre, foi levado para o 5º Centro de Saúde. Depois de fazer um exame de sangue, começou a suspeita de dengue. Foi constatado que realmente as plaquetas dele estavam muito baixas. Mas ainda assim a médica disse que não era caso para internamento. Eu voltava 24 horas após para repetir o exame de sangue. A médica Sara Felipe Medrado receitou um analgésico e liberou o jovem. Felipe voltou para casa de madrugada, piorou. Inconsciente e vomitando sangue, Felipe voltou aqui para o hospital do subúrbio, mas já era tarde. O adolescente acabou morrendo. Eu conversei com o gerente médico da unidade, Dr. Jorge Mota, que disse que no primeiro atendimento feito na terça-feira, Felipe foi avaliado corretamente. Como os sintomas eram de gripe, ele foi encaminhado para uma unidade menor. A direção do hospital vai procurar a família do jovem. No posto de Valéria, fomos informados de que só a assessoria de comunicação poderia falar sobre o assunto. Já no 5º Centro de Saúde, recebemos a informação de que o responsável pela unidade já tinha ido embora e que a médica que atendeu o adolescente não estava de plantão hoje. Para mim isso é uma falta de respeito com o ser humano, porque você chegar no local e mandar você para casa de volta dizendo que você não tem nada e no dia seguinte você faleceu, o que é que você me diz sobre isso? O que dizer numa hora dessas, né? Nós procuramos a médica que atendeu Felipe no 5º Centro, mas ela não foi encontrada. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o jovem recebeu atendimento adequado e que o quadro dele, quando foi liberado do 5º Centro, não era grave. A nota diz ainda que testes realizados no Laboratório Central, o LACEN, descartam a morte por dengue. Olha, outro caso envolvendo o sistema de saúde que deve parar na justiça. Do rapaz de 29 anos que teve diagnóstico de embriaguez no Hospital Menandro de Farias, quando na verdade estava tendo um derrame. Segundo a família, ele morreu por falta de atendimento adequado. Isso tem nome: negligência. A dor e a saudade ainda são muito grandes. Para seu Dailton, ainda é difícil falar sobre o que aconteceu com o filho. Mas ele não para de repetir. Quer que o caso seja esclarecido na justiça. Resolvemos entrar na justiça porque para não venha acontecer com outros inocentes o que aconteceu com meu filho. Ele poderia estar vivo nesse momento. Wellington deu entrada no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, no sábado à noite, com dor de cabeça e vomitando muito. Segundo a família, o rapaz de 30 anos recebeu o diagnóstico de intoxicação alcoólica, mesmo depois de os parentes terem dito que ele não tinha bebido. Quando eu cheguei no hospital, ele já estava desmaiado. Aí ele perguntou, e ele bebeu? Eu fiz, não sei que eu não estava com ele. E mesmo que ele tivesse bebido, pelo tempo que ele saiu de casa às 4 horas da tarde, para fazer que ele estava trabalhando num carro de som, fazendo campanha política. E não dava tempo dele ficar desmaiar no estado que ele estava. Eu ainda perguntei, doutor, será que não botaram droga, deram alguma coisa? Ele disse, não. O álcool também é uma droga. Foi o que ele me disse. Aí ele passou um soro, aí ele reagia, assim, ele, né, abriu os olhos assim, se batia. Aí eu falei, doutor, ele não está acordando, aí ele está me falando embolado. Ele fez assim, não, ele vai para casa e aos poucos ele vai acordando. Wellington teve alta 40 minutos depois de ter dado entrada no hospital. Ainda segundo a família, o médico Marcos Landim, responsável pelo atendimento, não fez nenhum exame.
Como o rapaz não melhorava, no dia seguinte a família chamou o SAMU, que levou Wellington para o Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador, onde, segundo a família, ele já chegou com morte cerebral. No atestado de óbito, a causa da morte: acidente vascular cerebral hemorrágico. A família deu queixa na delegacia de Lauro de Freitas e esteve neste cartório de Brotas, em Salvador, para pedir a certidão de óbito de Wellington. Agora eles querem juntar todos os documentos e dar entrada num processo contra o médico e o hospital. O médico tem que trabalhar por amor, não por dinheiro. Não para ganhar bem. Trabalhar porque quer cuidar de gente. Nós procuramos o médico Marcos Landim, que foi quem atendeu e deu alta a Wellington. Por telefone, ele disse que ia dar sua versão do caso através de um e-mail. Depois, mudou de ideia e disse que não ia mais se pronunciar. A família de Wellington disse que tem recebido vários telefonemas do Hospital Menando de Farias, em Lauro de Freitas, perguntando se eles querem depor numa sindicância, uma investigação que vai ser feita para descobrir o que aconteceu durante o atendimento do rapaz. Os parentes de Wellington ainda não decidiram se vão participar. Olha, as denúncias envolvendo erro médico são mais frequentes do que se imagina. Elas podem ser feitas tanto na Polícia Civil, no Ministério Público, na Defensoria Pública e também no CREMEB, o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. E a gente continua falando sobre esse assunto, Ricardo, com o doutor Hugo Valverde, advogado especialista em direito civil. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Doutor. Bom dia, Silvana. Bom dia, Ricardo. Qual é o primeiro passo, né? A gente viu aí que a família procurou a delegacia, como o Ricardo falou, tem a delegacia, tem o Ministério Público, tem a Defensoria. Primeiro momento, acredita que foi um erro médico. O que é que essa família deve fazer? Pois não. A primeira coisa que essa família deve fazer é se municiar de provas, identificando, ela tendo a impressão de que se tratou efetivamente de um erro médico, de uma falha médica, de uma má prestação do serviço médico. Ela deve reunir provas que vão desde as prescrições médicas, desde os relatórios médicos, desde as receitas médicas que foram passadas. O prontuário médico é importantíssimo numa situação como essa, e ele deve reunir essas provas e submeter a uma investigação junto ao Conselho Regional de Medicina. Ele deve, dependendo da situação, ele deve comunicar à autoridade policial, instaurar um inquérito policial. Primeiro seria a polícia? Não existe necessariamente uma ordem. Existem algumas possibilidades com base que ele pode tomar buscando a investigação se houve ou não erro médico. Bom, o senhor falou daí da importância de ter isso documentado. Xerox de tudo, a receita, os procedimentos, o prontuário médico é um direito do paciente, né? Mas ele pode, por exemplo, chegar no hospital e pedir: eu quero uma cópia do meu prontuário, ele tem esse direito? Doutor? Sem dúvida. A pessoa, ela pode requerer o seu prontuário médico. Em sendo negado, ele pode também buscar uma medida judicial, buscar uma ação cautelar, uma ação com vistas a que seja disponibilizado efetivamente esse prontuário ao paciente. A qualquer pessoa física deve ser disponibilizado. Então é um direito do paciente ter tudo isso em mãos, quando Sim. ele sai ali do hospital, da unidade, ou depois voltar e pedir esse material? Ele pode quando sair, ou pode posteriormente, porque às vezes o dano ele não é verificado no momento. Às vezes numa cirurgia, a gente tem diversas situações em que o dano só vai ser verificado depois. Uma complicação, às vezes até o paciente já está em casa, entendeu? E vem Como foi esse caso que a gente veio do Wellington? Ele já tinha ido a uma outra unidade de saúde quando foi constatado. Aí ele deve voltar, solicitar Bom, no caso dele, infelizmente, veio a óbito, então a família deve solicitar, em sendo negado, deve pedir ao juiz que solicite que seja disponibilizado. Doutor, de posse de todas essas provas, o cidadão entra com uma ação onde? No juizado especializado de defesa do consumidor ou na justiça comum? Normalmente, essas ações são ajuizadas na justiça comum. Primeiro porque os juizados só comportam ações até 40 salários mínimos. E esse tipo de situação, muitas vezes, normalmente, como no caso dele, seguramente é uma ação cujo vulto, o dano moral, acima disso, né? O dano patrimonial, não sei se ele sustentava a família, qual era a situação dele, mas o dano patrimonial, o dano moral é superior a isso. Então deve ser buscada a justiça comum,
Inclusive também porque no juizado não é permitido perícia. Isso pode levar quanto tempo, doutor? As ações hoje estão sendo resolvidas cada vez mais rápido. Precisa contratar advogado, doutor? Para ingressar na justiça comum é necessário sim. E não tendo condições financeiras de arcar com advogado de confiança, deve ser buscada a Defensoria Pública ou as faculdades de Direito, diversas delas hoje disponibilizam centros que prestam essa assessoria gratuita à sociedade. Doutor Hugo Valverde, obrigado pela presença, pelas informações aqui no Jornal da Manhã, tá bom? Eu que agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Bom dia, senhor. E olha, Ricardo...